Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material que faz uma pergunta, assim, bem direta. Uma que todo mundo se faz em algum momento, né? O que significa, de verdade, terminar bem? É uma pergunta e tanto. A fonte que a gente tem em mãos é uma reflexão sobre o fim da vida, mas não de um jeito pesado, mórbido. Pelo contrário, ela encara o final como a conclusão de uma jornada que teve propósito. E para isso ela se apoia em narrativas muito, muito antigas, como a do líder Josué, por exemplo. Ele teve aquela tarefa monumental, né, de guiar o povo para se estabelecer na Terra Prometida depois de décadas no deserto. É o final da jornada dele que a fonte analisa para tirar lições que, surpreendentemente, ainda conversam com a gente hoje. Nossa missão aqui é tentar entender essa conexão entre as pequenas decisões do dia a dia e o impacto duradouro que uma vida pode deixar. Exatamente. E o que eu acho fascinante nessa reflexão é que ela trata o fim não como uma porta que se fecha, sabe? Mas como um epílogo. Aquele capítulo final de um livro que não só amarra as pontas soltas, mas que também lança uma luz sobre o que vem depois. A história principal acabou, mas as consequências elas continuam ecoando. A gente vai explorar justamente isso, como a fidelidade e o esforço de uma geração se torna a base ou, como a própria fonte aponta, o grande desafio para a geração seguinte. É uma conversa sobre legado, mas também sobre a responsabilidade que vem com ele. Certo, vamos começar a desvendar isso. Você falou da ideia do epílogo, que aponta para desafios futuros. E isso já me fez pensar. Geralmente a gente quer que o final sejam felizes para sempre, um ponto de descanso. Mas aqui, o fim é um ponto de partida para outros. E o que me pegou de verdade foi um detalhe muito visual que a fonte destaca: o sepultamento dos líderes, como Josué, exatamente na terra que eles lutaram tanto para conquistar. Parece só um detalhe poético, né? O fim natural da vida, mas a fonte insiste que tem um simbolismo muito mais pesado ali. O que está em jogo nesse ato? Olha, o que é fascinante aqui é que esse ato é descrito como a expressão máxima do cumprimento das promessas. Não é só um funeral. É a materialização de um pacto antigo, uma promessa feita séculos antes, a figuras como Abraão. É como se a terra, ao receber o corpo de Josué, estivesse, assim, carimbando um contrato. Esse evento conecta três tempos de uma forma muito poderosa. Primeiro, o passado distante, com a promessa que parecia quase um sonho, né? Inatingível. Segundo, o presente da narrativa, com a morte do líder que finalmente tornou esse sonho realidade. E, por fim, o futuro, porque aquele túmulo se torna uma âncora, um marco físico que diz: nós pertencemos a este lugar, chegamos em casa. Uma âncora. Gostei dessa imagem. É um ponto fixo que prova que a jornada valeu a pena. Mas aí me surge uma dúvida. Para a geração que viveu tudo aquilo, que atravessou o deserto, lutou as batalhas, esse túmulo é um símbolo vivo, cheio de significado. Mas e para os filhos? E para os netos? Para uma nova geração que não viveu a jornada, essa âncora não corre o risco de virar só um monumento antigo? Um ponto turístico, talvez, mas que perdeu o poder de inspirar? Como é que a fonte lida com esse risco do símbolo se esvaziar de significado? Essa é a pergunta central. E é exatamente para aí que a fonte nos leva. Você tocou no ponto nevrálgico da questão da continuidade. Um símbolo só tem poder enquanto a história por trás dele é contada. E, mais importante, vivida. O túmulo de Josué é, sim, a prova física. A fonte até usa uma frase que diz que a fidelidade de Deus conecta passado, presente e futuro de Israel. O sepultamento é o selo. O selo. Isso. Mas um selo num documento antigo guardado numa gaveta não serve para muita coisa, né? A fonte argumenta que cada nova geração tem a tarefa de abrir essa gaveta, ler o documento e decidir se aquele pacto ainda faz sentido para ela. O símbolo não faz o trabalho sozinho. Ele é um convite à memória, mas a decisão de lembrar e de honrar essa memória é sempre uma escolha do presente. Entendi. Então o sepultamento é um selo de
Missão cumprida para uma geração, mas ao mesmo tempo é entrega de um bastão para a próxima. E isso me leva a uma contradição, ou pelo menos uma tensão que a fonte parece apontar. Se a missão foi cumprida com tanto sucesso, se eles chegaram a esse final heróico, por que a fonte imediatamente introduz essa nota de preocupação com o futuro? Parece um balde de água fria na celebração. Tem uma citação direta que diz: a permanência na Terra dependia da fidelidade das próximas gerações. Isso é pesado. É um choque de realidade. E é aí que a reflexão deixa de ser sobre uma história antiga e passa a ser sobre nós, sabe? Se a gente conectar isso com a seção Relação com Nossos Dias, o que a fonte está dizendo é que o sucesso nunca é um estado permanente. Pensa numa empresa familiar de muito sucesso. O fundador foi um gênio, trabalhou duro, construiu um império. Os filhos talvez mantenham o ritmo. Mas o que acontece com a terceira ou quarta geração que já nasceu em berço de ouro? Que nunca viu a luta inicial? O risco de se acomodar é gigante. Enorme. O risco de tudo se perder por complacência é enorme. A fonte argumenta que o mesmo acontece com valores, com fé, com compromisso. O sucesso espiritual de uma geração não garante o lucro espiritual da próxima. Não é algo que se herda passivamente. Essa analogia da empresa familiar é ótima, porque é muito concreta. E é um pouco pessimista, não? Sugere que todo o esforço da geração anterior pode simplesmente ir pelo ralo. Fico pensando no peso da responsabilidade que se coloca nos ombros da nova geração. O que a fonte diz sobre como essa renovação pode, de fato, acontecer na prática para que o legado não se perca? Existe uma fórmula para evitar que a terceira geração quebre a empresa? Não tem fórmula mágica, e é isso que é tão desafiador. A fonte é muito direta e usa uma frase que eu acho brutalmente honesta. Nenhuma experiência passada garante fidelidade futura. Uau! Ou seja, não adianta a nova geração simplesmente admirar as fotos do avô fundador na parede. Eles precisam ter a sua própria experiência de fundação. Precisam enfrentar seus próprios desafios, tomar suas próprias decisões difíceis e, no processo, redescobrir por que a empresa ou a fé ou os valores importam para eles. A fonte aponta para instituições como a igreja, que vive sempre diante do desafio da continuidade espiritual. O legado dos antepassados pode servir de inspiração, pode oferecer um mapa, mas não pode fazer a caminhada pela nova geração. E se isso não acontece, o que era um movimento vivo, vibrante, vira exatamente o que você disse antes, um museu de glórias passadas. Bonito de se ver, mas sem vida. Um museu de glórias passadas. Essa expressão é forte. E me faz pensar que a grande vitória da geração de Josué, na verdade, transferiu uma responsabilidade gigantesca para os filhos. A liberdade e a terra que eles conquistaram não eram um prêmio para ser desfrutado passivamente, mas uma herança que precisava ser cuidada, cultivada. A paz veio com o preço da vigilância. Exatamente. Um legado significativo não é um sofá confortável. É uma plataforma de lançamento que exige novos voos, novos riscos. A grande vitória de uma geração pode se tornar, paradoxalmente, o maior teste para a próxima. A pergunta que fica no ar e que a fonte deixa ecoando é: o que eles farão com essa herança? Vão construir sobre ela? Vão apenas mantê-la? Ou, por negligência, vão deixá-la desmoronar? Esse é o drama universal da continuidade, seja numa família, numa nação ou numa comunidade de fé. Ok, então se o risco é gerar um museu, como se evita isso? Como se mantém um legado vivo, pulsante? O que tudo isso significa na prática, no nosso dia a dia? A fonte, felizmente, não fica só na teoria. Ela tem uma seção de resumo prático que tenta traduzir esses conceitos enormes, e o que me chamou a atenção é como tudo volta para o indivíduo e para o cotidiano. Por exemplo, ela diz que terminar bem exige constância na caminhada com Deus e que a herança espiritual depende de escolhas diárias. Parece que o segredo de um final grandioso está, na verdade, na soma de incontáveis pequenos e discretos começos. Perfeito. A reflexão deixa muito claro que a vida de alguém como Josué não foi um sucesso por causa de 2 ou 3 milagres ou atos heróicos isolados. Foi o resultado de um relacionamento constante.
É como treinar para uma maratona. Você não decide correr 42 quilômetros amanhã e simplesmente vai lá e corre. Impossível. A vitória na maratona é construída ao longo de meses, nos treinos diários, na disciplina de acordar cedo, na alimentação correta, nos dias em que você não quer treinar, mas vai mesmo assim. A fonte defende que uma vida bem terminada é igual. A ênfase está no processo, na rotina, na consistência ao longo de uma vida inteira, não em eventos espetaculares. Isso muda completamente a nossa ideia de legado. Não é sobre construir uma pirâmide, um grande monumento para ser lembrado. É sobre colocar um tijolo no lugar certo, todos os dias, com a maior fidelidade possível, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Exato. E essa ideia nos leva direto à frase para meditação que a fonte propõe, que é a síntese de tudo isso. A fidelidade de hoje prepara a esperança do amanhã. Essa frase conecta a microação do presente com a macroconsequência do futuro. Cada escolha diária de ser fiel, de manter um compromisso, de fazer a coisa certa quando é mais fácil fazer a errada, não é um ato isolado, é um investimento. É a matéria-prima com a qual a esperança de um futuro melhor é construída. A fidelidade raramente é glamourosa. Ela não viraliza em rede social. Ela é persistente, teimosa. E é essa persistência que, no fim das contas, cria um legado que dura. Esse ciclo de pensamento, a fonte termina com uma citação que, depois de toda essa discussão, ganha um novo peso para mim. É a declaração do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Antes, eu talvez lesse isso com um tom de triunfo, quase de arrogância, mas agora soa diferente. Soa menos como um grito de vitória e mais como um suspiro de alívio e de dever cumprido, de alguém que entendeu que a vida era uma maratona de constância e não uma corrida de 100 metros. Sem dúvida. Essa frase é o testemunho de alguém que olha para trás e vê coerência. Vamos quebrar ela um pouco. Combati o bom combate não fala apenas das grandes batalhas públicas, mas das lutas diárias, silenciosas, contra o próprio desânimo, contra a preguiça, contra a tentação de pegar atalhos. A luta interna. Exato. Completei a carreira não significa necessariamente chegar em primeiro lugar, mas sim cruzar a linha de chegada sem ter desistido no meio do caminho, sem ter traído o percurso. E guardei a fé, que talvez seja a parte mais importante, é a essência da constância que a fonte tanto enfatiza. É a declaração final de alguém que, de fato, soube como terminar bem. Não porque foi perfeito, mas porque foi perseverante. Uau! Resumindo nossa conversa de hoje, acho que desvendamos bastante coisa. A gente explorou essa ideia de que terminar bem não é um evento, mas um processo, uma construção diária. Vimos como o cumprimento das promessas do passado, simbolizado por aquele túmulo na Terra Prometida, não é um ponto final. É o início de um novo desafio, o da continuidade para as futuras gerações. E por fim, talvez o mais importante, a gente entendeu que o verdadeiro legado não está em feitos espetaculares, mas na constância silenciosa, quase invisível, das pequenas escolhas de fidelidade que fazemos todos os dias. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, uma pergunta que a fonte inspira. Ela usa essas metáforas muito físicas, né, de completar a carreira, combater o bom combate. Isso nos leva a uma questão importante que cada um pode levar para casa. Para além das grandes narrativas e dos feitos que talvez entrem para a história da nossa família ou da nossa comunidade, quais são os nossos combates silenciosos? Quais são as nossas escolhas diárias? Aquelas que ninguém vê, que ninguém aplaude, mas que, quando somadas ao longo de uma vida, definem não apenas o nosso próprio final, mas o verdadeiro e mais honesto legado que será deixado para quem vem depois de nós.